Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, pessoal. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês a minha história de como eu perdi o meu filho em 2019. Pessoal, espero que vocês consigam ouvir direitinho, porque o áudio, o meu celular não está muito bem e tá chovendo bastante aqui, então hoje assim tá um dia bem difícil de gravar, sabe? Mas como no outro vídeo eu tinha prometido para vocês que eu ia gravar esse vídeo contando direitinho a história, eu resolvi tentar gravar hoje, tá? E também tem o cachorro latindo lá fora, tem as crianças ali no quarto brincando, sabe? É bem complicado para gravar, né? Mas bora lá. Então, pessoal, eu descobri a gravidez do Miguel, né? Desse meu filho em 2017. Em 2017, né, como eu falei para vocês, eu já tinha o meu filho mais velho, o Brian, que nasceu em 2015. Antes de eu ter o Brian, eu tinha sofrido alguns anos atrás 2 abortos espontâneos. E meu maior sonho na vida era ser mãe, né? E alguns anos depois eu engravidei do Brian, né? E aí foi uma gravidez normal até uns 6 meses, mais ou menos, até as 31 semanas. E aí eu tive um sangramento, né? Eu vou resumir para vocês um pouco dessa história. E, e o meu filho nasceu prematuro de 31 semanas, né? Ele ficou na UTI pediátrica, porque precisou de cuidados, né? Então, assim, foi uma situação bem difícil para mim, já sabe? E... Mas, enfim, pessoal, eu tô falando isso para vocês porque quando eu descobri a gravidez do Miguel não era algo que eu tinha planejado, né? Não era uma gravidez planejada, né? Eu estava tomando anticoncepcional e eu acho que por causa de algum erro, de algum dia que eu falhei, eu acabei, né, engravidando. E na época a gente nem estava morando aqui na nossa cidade, a gente tinha ido para um outro estado, onde a minha sogra mora. A gente tinha ido para lá para a gente recomeçar, né, ver se conseguia um emprego melhor. E aí o meu filho já ia completar 2 aninhos, aí eu ia conseguir colocar ele na creche para mim poder trabalhar, né? E aí, gente, chegando lá, né, na cidade, né, acho que fazia um mês que eu estava lá, mais ou menos, eu já estava entregando o currículo, a gente já estava procurando casa, sabe? E um dia eu passei muito mal, senti uma dor muito forte na minha barriga e fui levada para o médico às pressas, né? E lá no hospital que eu fui, eles fizeram vários exames e aí resolveram fazer ultrassom do meu abdômen. E aí o médico perguntou para mim, né, o médico que fez a ultrassom, se eu sabia que eu estava grávida. Gente, eu não sabia que eu estava grávida. Foi um choque para mim, né? E aí o médico me falou que tinha tinha duas notícias, né, para me dar. Uma que eu estava grávida de aproximadamente 8 semanas e a outra que o meu apêndice estava estourando, então eu ia ter que fazer uma cirurgia de emergência urgente, né? Então, naquele mesmo dia, eu tive que fazer a cirurgia, fui, né, para a sala de cirurgia, e o médico que fez a cirurgia minha, ele me explicou que nos 3 primeiros meses não é recomendado fazer cirurgia nenhuma, né? Perguntou se eu tinha filhos e tal, eu falei que sim. E ele falou que provavelmente eu não ia levar essa gravidez adiante, que eu ia ter um aborto, ou que se eu conseguisse levar essa gravidez adiante, o meu filho ia nascer com alguma má formação, né? Física, enfim. Mas que não tinha o que fazer porque eu precisava operar do apêndice, porque se ele rompesse, ia dar me causar mais problema, né?
E aí eu tive que fazer a cirurgia. Eu fiquei em recuperação alguns dias, eu fiquei esperando que realmente fosse ter um aborto, porque ele tinha me falado, né? Mas isso não aconteceu. Então eu comecei a fazer, o médico me orientou a estar começando o pré-natal. Aí foi uma gravidez de risco por conta, né, dessa cirurgia. Foi uma cirurgia Ai, gente, não sei explicar pra vocês. Mas que não foi cortada, né? Eu não lembro como que fala, tá? Se eu lembrar, depois eu falo. Mas eu comecei o pré-natal, né? E fiz comecei a fazer os exames e tal. Minha gravidez foi uma gravidez normal, tá? Fiz as ultrassom, tudo certinho, morfológica, e deu que o meu filho não tinha problema nenhum, tá? Ele tava perfeitinho, né? E a gravidez correu normal até as 40 semanas. Eu tive ele com 40 semanas, né? No dia 13 de fevereiro de 2018, tive de parto normal. O meu primeiro parto do meu filho prematuro foi uma cesárea. E no parto dele foi um parto normal, tranquilo, sim, né? Dentro do possível. E ele nasceu com 3 kg, 330, bem forte, né? Sem problema nenhum. Um menino lindo, 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 perfeito. E assim, pessoal, ele não tinha aparentemente problema nenhum. Ele foi se desenvolvendo bem, tinha, né, deu assim, um probleminha de pele nele, né, que uma dermatite atópica, que eu tratei, né, o médico tratou e tal, mas assim, ele se desenvolveu bem, ele era uma criança muito esperta, ele era muito inteligente, com 8 meses ele já caminhou, sabe, e era uma criança normal, gente, lindo, esperto, sabe? Nossa, sem palavras, né? Completou um aninho em fevereiro de 2019. E em março a gente mudou aqui para essa casa, né? Que a gente morava aqui no mesmo terreno, só que mais para frente, numa meia água que a gente tinha feito, né? E aí, em março, a gente mudou pra cá, arrumamos o quartinho deles ali, sabe? Tudo bonitinho, né? A nossa vida tava assim, seguindo. A gente estava vivendo assim um período bem bom da nossa vida. Tínhamos vindo morar aqui nessa casa maior. E no dia 28, assim, de junho de 2019, ele tinha 1 ano e 4 meses. Um dia, estava bem frio aquele dia, sabe? E já fazia alguns dias, assim, que ele já não estava, que eu percebi, assim, eu como mãe, eu percebi que tinha alguma coisa, sabe? Não estava legal nele, assim. Mas não que ele chorasse, ele não tinha febre, gente, ele não tinha nada, sabe? Mas eu percebi, assim, que a pele dele tava muito branquinha, mais clarinha, sabe? E até comentei com a minha mãe, com algumas pessoas, e não é nada. Mas sabe, dizem assim que mãe tem, né, aquela, como é que se diz, tem um sexto sentido. Sabe, eu não sei, gente, dentro de mim eu senti que tinha alguma coisa assim que não estava legal, sabe? Na época eu não sabia que era com ele, sabe? Mas, enfim, naquele dia, no dia 28, eu lembro que ele acordou mais tarde, ele sempre acordava cedo, né? E aquele dia ele acordou, era umas 10 horas.
eu preparei a mamadeira dele, porque ele mamava na mamadeira. Eu tive alguns problemas no início quando ele nasceu, e aí secou meu leite, então eu coloquei ele na mamadeira, né? Então aquele dia ele acordou e eu dei a mamadeira, ele não quis, e aí eu comecei a fazer o almoço, aí fiz um almocinho para ele. Na hora que o meu marido chegou, eu dei o almoço, ele almoçou e aí ele vomitou, sabe? E aí a gente já ficou preocupado, né? Que ele vomitou tudo. Eu falei, ele não mamou de manhã e agora a gente deu o almoço, ele vomitou. Aí a gente achou melhor levar ele no postinho de saúde, né? Quando eu tava trocando ele pra gente levar lá, ele vomitou de novo, sabe? E aí ele já, tipo, ficou molinho, meio que desmaiou assim, e daí a gente se desesperou e pegamos ele, colocamos no carro e saímos correndo, já nem fomos pro postinho, fomos direto pro UPA, né, aqui da nossa cidade. Chegamos lá, assim, com ele desfalecendo já, sabe? E aí entrei correndo lá, a médica já atendeu ele, já chamou os outros médicos que tinham lá e ela me falou que já estava dando uma parada cardiorrespiratória nele, né? Então eles já colocaram ele no oxigênio e aí começou, gente, a minha saga, né? Era mais ou menos 1h da tarde, eu acho, quando a gente chegou no UPA, né? E aí já começaram a fazer exames, né, para ver por que estava dando aquela parada cardiorrespiratória nele, e foram coletar exames e mandar rapidinho para o laboratório. E aí quando ele estabilizava, de novo dava, né? Eu acho que a gente saiu lá do UPA para ir para o hospital, era umas 5 horas da tarde. Então, da 1h até umas 5 horas, deu 3 paradas cardiorrespiratórias nele, sabe? E aí, gente, assim, hoje, pensando assim, sabe, na hora, né, na época eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né, e eles só me pediam para mim me manter calma, né, que ia sair o resultado dos exames, e aí eles conseguiram uma vaga para ele, né, na UTI aqui do hospital da nossa cidade. Era umas 5 horas da tarde, e aí a gente foi para lá de ambulância. Chegamos lá, ele foi colocado na UTI, a gente ficou num quarto, eu e ele isolado, porque os médicos tinham feito exame, gente, a tarde inteira e não achavam, sabe, alguma coisa que eles pudessem dizer, né, deu isso, né, aconteceu isso. Então, assim, eles conversavam comigo, perguntavam, né, se ele tinha algum problema, se, sabe, mas nada, né, foi algo, assim, muito repentino, e aí eles fizeram exame de tudo que vocês imaginar, sabe, de tudo que vocês imaginar, de meningite, sabe, gente, é tanto exame que eu não consigo nem me lembrar. E era uma corrida contra o tempo, sabe? Uma hora assim eu olhei, tinha 8 médicos em volta dele e eles conversavam e eles não conseguiam, né, chegar a um diagnóstico. E eu perguntava para o médico o que era, o que estava acontecendo, e eles falavam para mim que eles não sabiam, não tinham noção, né, do que era, o que estava acontecendo com ele, né. Então a gente ficamos isolados, né, algumas horas no quarto, eu e ele, assim, num quartinho na UTI lá, não misturaram ele com as outras crianças, né,
Quando era mais ou menos uma meia-noite daquele dia, sabe, ele estava recebendo medicação, ele teve que receber sangue, né, transfusão de sangue, e aí novamente deu uma outra parada cardiorrespiratória nele, eles me tiraram dali e o médico decidiu entubar ele. Pessoal, eu saí dali, né, da UTI, desesperada. E no hospital lá, né, nesse hospital que a gente ficou, tem um quarto das mães, né, que tem muitas mães quando o bebê nasce prematuro, né, ou se precisa fazer alguma cirurgia, né, o hospital ele é especialista em cirurgia do coração, então tem mães, né, que vêm de fora com as crianças, né, para fazer cirurgia aqui no hospital, né, então tem um quartinho lá que ficam as mães, né, para estar ali, né, com a criança, né, já que a gente não pode ficar na UTI, então assim para ir lá dar mamar, né, ficar perto ali, né, então eles me orientaram a descer lá no quartinho, né, das mães e ficar lá até eles me chamar. E aí eu desci lá, eu já sabia onde era, né, eu já tinha ficado com meu outro filho, né, eu tinha ficado nesse lugar, nesse quartinho, e conversei um pouco com as mães que estavam lá, a gente fez uma oração, mas eu não consegui dormir, gente, eu não consegui, sabe, subir de novo lá para a porta da UTI e eu amanheci o dia lá. De manhã, quando eu consegui entrar de novo, né, para ver ele, ele estava bem inchadinho, sabe? Eu não sei se foi a medicação, mas ele estava assim bem diferente do que ele era, sabe? E o médico que já era outro, né, que veio conversar comigo, ele falou para mim que a única coisa que eles conseguiram descobrir é que ele estava com o coraçãozinho um pouquinho inchado e com eu acho que era o fígado, eu não lembro se era o fígado ou o pâncreas, tinha alguma alteraçãozinha, é isso que ele falou para mim. Mas eles estavam esperando vir uma máquina, não sei da onde, lá para fazer um exame bem detalhado nele, né? Para saber o porquê que o coração dele estava inchado e estava esperando vir um outro médico também, que é especialista em alguma coisa assim, e para eles poder entender, né, por que estava acontecendo aquilo. E o médico falou para mim assim, né, de manhã o meu marido, ele não pôde ficar lá no hospital à noite, né, só eu, e aí de manhã ele chegou, e o médico falou que não era pra gente arredar o pé ali do hospital em momento nenhum, né, que a qualquer momento eles podiam chamar a gente. Então a gente ficou sentado o tempo inteiro lá na frente, né, da UTI, lá na porta da UTI, a gente ficou sentado lá até mais ou menos meio-dia. E aí a gente conseguiu entrar, minha mãe conseguiu entrar para ver ele, minha irmã. E mas acho que ele já estava sedado, né? E já nem dava pra. A gente falava com ele já não
a gente falava com ele já não tinha assim, ele não reagia, sabe? Mas eu ainda tinha muita esperança. Eu não perdi a fé em momento nenhum. Eu tinha uma certeza que ele ia sair dali, né? Então, assim, eu não fiquei chorando, sabe, o tempo inteiro, assim, mas eu fiquei, por mais que por dentro eu sabia que tinha uma voz que me dizia que eu ia ter que ser forte. Mas, assim, eu ficava falando o tempo inteiro, né, não vai ficar tudo bem, muita gente orando por ele, muita corrente de oração foi feita, e eu tava com essa esperança, né, eu tinha essa certeza que ele ia sair dali. Esse médico que atendeu a gente de meio-dia, que estava esperando um outro médico para fazer um outro exame, ele falou assim para nós, se a gente precisasse ir para casa, era para pegar umas roupinhas dele, né? E tomar um banho se precisasse, mas em meia hora a gente teria que retornar para o hospital, né? E a gente foi para casa, acho que era meio-dia, tomar um banho, só trocar de roupa, porque eu tava com a mesma roupa desde quando eu tinha saído de casa um dia antes, né? Então eu fui para casa correndinho, tomei um banho, peguei umas roupinhas dele, levei aquelas que eles tiraram, né, dele, levei para casa e tomei um banho rapidinho e voltei para o hospital de novo, que era 1h da tarde. E ali a gente ficou até 4, 5 horas, que aí a gente viu, né, quando eles saíram com ele da UTI e desceram para realizar o exame lá, isso era mais ou menos umas 5 horas. E umas 5h30 mais ou menos, eles subiram com ele de novo. Quando ele passou por nós, né, com os médicos ali, a gente conseguiu ver ele, né, na maca ali, ele estava entubadinho e tudo. E aí eu percebi que ele estava com um curativo aqui desse lado, que aí depois o médico me falou que essa veia, a veia carótida dele estava entupida, eles tiveram que abrir, porque eles achavam que era por isso, né, que estava dando algum problema no coração dele, né, o sangue não estava circulando direito. Mas eles entraram de novo com ele na UTI, isso mais 5h30 da tarde, 6 horas era o horário, né, que você pode entrar de novo para você visitar, né, um paciente, uma criança, né, no caso. Pode entrar meio-dia, né, e 6 horas da tarde, né. Então a gente estava esperando esse horário para entrar, para ver como que ele estava, né, para falar com os médicos, ver se tinha alguma resposta, né, pra gente e para ver ele, né. E aí também é o horário que as mãezinhas sobem também, né, para dar mamar para os seus filhos, né, enfim. E eu achei estranho que quando deu 6 horas, né, eu ouvi, né, uma correria, sabe, entrou outros médicos correndo lá na UTI um pouquinho antes, né, eles fecharam e aí chegou as mães para amamentar, eles falaram que não ia ter, né, atendimento ali, não ia dar para ninguém entrar.
que tinha acontecido um problema ali, né? Então, elas tiveram que voltar e eles fecharam tudo, né? A UTI ali e ninguém entrou. Mas eu, na minha cabeça, não me passou pela minha cabeça que o problema, né? Que estava acontecendo alguma coisa com meu filho lá. 6h30, mais ou menos, todo mundo lá fora, né? Tinha outras mães, tinha parente de outros, né, pacientes, de outros bebês, né, pai, enfim, tudo ali para esperar, né, o horário para poder ver se ia dar para entrar naquele dia, né? E aí eles abrem a porta da UTI e falaram que só eu e o meu esposo que podia entrar, né? Gente, quando eles falaram isso, eu vi que meu esposo já começou a chorar. Mas eu não entendi por que ele tava chorando, né? Eu falei, ué. E eu pensei que eles iam conversar com a gente, dar uma notícia, né, que era grave, o estado de saúde dele, que eles tinham descoberto que ele tinha alguma doença, né, alguma coisa assim. Eu esperava que eles fossem falar isso, né, para mim, para nós, né, que eles iam conversar sobre um assunto sério, né. E aí a gente entrou, quando a gente entrou eu vi a equipe médica toda abraçada e chorando. Todos eles estavam chorando. E aí eu já entendi que alguma coisa grave tinha acontecido. E aí meu marido começou a gritar e chorar. Gente, foi o pior dia da minha vida. E aí os médicos falaram que tinham feito de tudo. E aí, gente, eu me desesperei ali. Eu perdi meu chão. Não tem palavras que te consolem nesse momento, sabe? Foi assim algo que eu nunca imaginei assim passar. A gente recebeu ali a notícia que tinha dado mais uma parada cardiorrespiratória nele e dessa vez ele não voltou. O médico falou, a gente tentou mais de 45 minutos ali fazendo, né, massagem cardíaca, mas dessa vez não teve jeito. No laudo, né, da morte dele deu que ele tinha cardiopatia congênita e deu acho que miocardia grave, alguma coisa assim, sabe? Coisas que eu nem entendia direito, depois que passou um tempo que eu fui procurar, né? Mas o médico falou pra gente que eles não tinha saído o resultado dos exames ainda, então eles não sabiam, né, a causa da morte dele, né? O porquê, mas que um tempo depois, provavelmente ele tinha um problema no coração que não foi descoberto pelos médicos e esse problema foi piorando, né? Tanto que inchou o coração dele e aí quando foi descoberto não tinha mais o que fazer, né? Eu, depois de um tempo, eu comecei a pensar que
por conta, né, da cirurgia que eu fiz, né, no início da gravidez, e o doutor falou que ele podia vir com uma má formação. Eu achei que podia ser uma má formação física, mas quem sabe também foi uma má formação no coração e os médicos, né, não viram. Não foi visto, né, durante a gravidez. E depois que ele nasceu também, né, não foi feito exames, né, detalhados, nada, né. E, né, então eu já pensei também nessa possibilidade, né, daquilo que o médico falou, mas que ele tinha um problema no coração e não foi visto por médico nenhum, não foi feito exame, nada, isso sim, sabe? Isso o médico me falou. Mas enfim, né, pessoal, tem coisas que você nem sabe o que falar, né? Falaram para nós foi erro médico, claro, se os médicos tivessem visto, né, que faziam pré-natal, né, tivessem pedido algum exame detalhado, né, por conta de que eu tinha feito essa cirurgia e era de risco, quem sabe eu podia ter descoberto esse problema dele antes, podia ter tratado, quem sabe eu teria sofrido mais por ver ele ali, né, doente, eu não sei o que pensar. Eu vou deixar umas fotinhas aqui para vocês dele, tá? Desde que ele nasceu, para vocês verem como ele era uma criança normal. Não dava para dizer que ele tinha problema nenhum. E foi isso, pessoal. Foi bem difícil de gravar esse vídeo, tá? Eu parei várias vezes para mim conseguir falar de novo, né? Porque esse assunto me traz muita lembrança, né? É bem difícil falar ainda sobre isso, né? Principalmente você relembrar tudo que você passou, né? É bem complicado, mas espero que a minha história sirva de exemplo, sei lá, para alguém que está passando por uma situação difícil, como eu passei. Eu falei, a pior dor que eu acho que um ser humano pode sentir, né? É essa, você mãe ter que enterrar o teu filho, mas eu acho que quando você fala do assunto, né, e você sabe que outras pessoas passaram por isso também, acho que a dor se torna um pouco mais suportável, né? Então é isso, pessoal. Eu desejo que todas as mães que perderam seus filhos sejam consoladas pelo Espírito Santo. E que Deus venha confortar o coração de cada uma de vocês, assim como Ele tem confortado o meu. E é como diz a palavra que eu coloquei ali, né? E um dia não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, nem sofrimento, porque todas as coisas já são passadas. Então eu me apego a isso. E é isso, pessoal. Hoje eu não consigo mais falar mais nada, sabe? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.